prazer, eu sou o Vitor Fiorini, professor de Neurologia do Estratégia Med. Vamos continuar a nossa revisão para a prova do Revalida da Federal do Mato Grosso, ano de 2021, falando sobre as questões de neurologia, tá bom? Eu queria informar que essa é uma apresentação exclusiva para profissionais de saúde, estudantes de medicina, e eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esse assunto. Então, na prova do Revalida da Federal do Mato Grosso, eu fiz uma estatística desde 2014, né? E nós tivemos, assim, questões em 2014, uma classificação de TCE com a escala de Coma de Glasgow. Em 2016, uma questão de exame neurológico no paciente com hipertensão intracraniana. Ah, só duas questões em 3 anos. Pois é, mas em 2018, que foi a última prova, caíram 3 questões. Caiu uma questão de diferenciar delírio, demência e doença de Parkinson, caíram 2 questões de hemorragia subaracnoide e caiu uma questão de neuroinfecto, que o pessoal da Infecto vai falar para vocês, que tinha um contexto aí de diferenciar o tipo de crise epilética, se era uma crise que a gente chama de sintomática aguda ou não. Então, eu vou falar desses assuntos que caíram aí na última prova, o pessoal da Infecto deve falar para vocês o quadro de meningoencefalite e essas outras situações, tá bom? Então, começando a falar do estado confusional agudo, ou delírio, ou síndrome mental orgânica, que é um quadro que você tem agudamente um déficit de atenção. Então, o paciente tem um déficit de atenção agudo, e qual é a causa do delírio? É um quadro tóxico, metabólico ou infeccioso na maioria das vezes. É mais comum em idosos e representa uma alteração que acontece fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é vítima de uma doença sistêmica. Então, uma infecção de urina, uma pneumonia, uma desidratação, um distúrbio metabólico, hidroeletrolítico, podem levar a uma manifestação neurológica sem ter uma alteração estrutural no cérebro. Os pacientes com delírio são mais frequentemente idosos, portadores de síndrome demencial, com alguma comorbidade, que fazem uso de medicações psicotrópicas, tá bom? Para fazer diagnóstico de delírio, a gente usa os critérios do CAN, que são obrigatoriamente início agudo de um quadro de déficit de atenção que tem que ser associado a mais um sintoma, que pode ser alteração do pensamento ou flutuação do nível de consciência. Uma hora o paciente está mais acordado, outra mais sonolento, hora mais agitado, mais agressivo, e isso é variável, né? Você pode ter os 4 critérios, os 2 principais são o início agudo de déficit de atenção, a flutuação e alteração do pensamento tem que ter pelo menos um desses 2, tá bom? Então, uma vez que o paciente apresenta estado confusional agudo, você vai investigar com exames laboratoriais, raio-x de tórax, exame de urina, para investigar causas tóxicas, metabólicas e infecciosas e tratar conforme a causa. Se o paciente tiver um quadro de agitação e agressividade, você vai lançar a mão de medidas não farmacológicas e, se não melhorar, o haloperidol intramuscular, que não pode ser usado em quem tem Parkinson ou abstinência alcoólica. Nesses casos, você usaria benzodiazepínico. Quando você não tem contraindicação ao haloperidol, o uso de benzodiazepínico aumenta o risco de piorar o delírio. Então, na maioria dos pacientes, você usa haloperidol intramuscular para tratar a agitação e a agressividade desses pacientes. E delírio, como é um quadro cognitivo, você muitas vezes acaba confundindo com demência, mas não tem como confundir, porque o delírio instala-se em horas ou dias, e a demência instala-se em meses, é um quadro progressivo, né? O delírio é agudo, você vê nitidamente de um dia para o outro o paciente piorar, e na demência você vai vendo aquele quadro progressivamente mais lento. Então não tem como confundir, tá bom? Demência é um comprometimento cognitivo progressivo. O paciente vem com uma queixa cognitiva que você comprova através do exame objetivo, que pode ser um Mini-Mental ou um exame neuropsicológico, e esse paciente tem prejuízo funcional, ele é incapaz, por exemplo, de lidar com o próprio dinheiro, de pagar suas contas, ele precisa de ajuda de terceiros para sobreviver. Esse prejuízo funcional, causado por um comprometimento cognitivo, recebe o nome de síndrome demencial. Se é uma síndrome, existem várias causas possíveis para esses sintomas, né? Então você vai investigar, em 5% das vezes você acha a causa da síndrome demencial. Então você vai pesquisar causas que são tratáveis, né? Quando você não acha a causa, os exames vêm negativos, aí você vai supor que seja uma causa não curável. Doença de Alzheimer, doença de Levy, demência frontotemporal, demência vascular, demência da doença de Parkinson, entre outras causas, tá bom?
Para investigar as causas reversíveis, a gente pode usar o mnemônico MINHA-TDB. M de medicamentos, então benzodiazepínico, agonista colinérgico, agonista dopaminérgico, I de insuficiência renal, insuficiência hepática, N de neurosífilis e de neoplasias, H de hematoma subdural crônico e de hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal tem uma tríade, chamada tríade de Hacking-Adams, que você tem alteração de marcha, incontinência urinária e demência. Por isso que ela está aqui no grupo das demências. Você pode ter o A de anemia, T de tireoide ou paratireoide, D de depressão, a pseudodemência, e B de deficiência de vitamina B1, B12 e ácido fólico. Então, causas reversíveis de demência devem ser investigadas em todos os pacientes com síndrome demencial. Não encontrou causa reversível, 95% das vezes a gente não encontra, ou se encontra, não justifica o sintoma, aí você vai atrás daquelas causas que são não reversíveis. E a doença de Parkinson, que entrou lá no diagnóstico diferencial daquela questão, que caiu na última prova, né, que faz parte da síndrome parkinsoniana. Síndrome parkinsoniana, ela é caracterizada por um sintoma obrigatório, que é a bradicinesia, uma lentidão para fazer movimentos repetitivos. Então o paciente vai fazendo o movimento cada vez mais lentamente, progressivamente mais lento. Bradicinesia é o sintoma obrigatório. Além disso, o paciente tem que ter pelo menos mais um sinal neurológico. Pode ser tremor de repouso ou pode ser o sinal da roda denteada, que é uma rigidez na hora de você pesquisar o tônus na movimentação passiva, vai tendo pequenas interrupções. Então, obrigatoriamente, bradicinesia tem que ter pelo menos mais um, tremor de repouso, sinal da roda denteada. Existem 4 tipos de síndrome parkinsoniana: a idiopática, a secundária, a atípica e a genética. A secundária geralmente é causada por medicamento, bloqueador de canal de cálcio para tratar vertigem ou remédio para esquizofrenia, antipsicótico. A idiopática é a própria doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, ela obrigatoriamente tem manifestações motoras e não motoras neurológicas simultaneamente. Então, o paciente tem manifestação motora e não motora. As manifestações motoras são decorrentes da perda de neurônios dopaminérgicos e as não motoras por outros tipos de neurônios. As manifestações motoras da síndrome parkinsoniana são habitualmente assimétricas. Então, o paciente tem tremor assimétrico, é mais intenso de um lado do corpo, a bradicinesia também, e a rigidez do tipo roda denteada também. 85% dos pacientes com doença de Parkinson tem tremor de repouso. 15% não tem tremor de repouso. É a forma rígido-acinética. Em relação aos sintomas não motores, você pode dividi-los em precoces, aqueles sintomas que acontecem antes do início das manifestações motoras, e aí você tem anosmia, que é perda do olfato, pode ter depressão, pode ter transtorno do sono e pode ter obstipação intestinal. E os pacientes podem ter sintomas não motores tardiamente. Esses sintomas não motores tardios têm que acontecer pelo menos 1 ano depois do início dos sintomas motores, senão você vai pensar em outro diagnóstico. O principal deles é demência, comprometimento cognitivo. Então, Parkinson pode dar demência também, mas ele já tem o diagnóstico do ponto de vista motor, porque em 1 ano antes ele, pelo menos, já tinha tido manifestação motor. Então, demência, hipotensão ortostática, incontinência urinária, disfunção erétil. E, do ponto de vista motor, quem usa levodopa nas fases mais avançadas da doença de Parkinson pode apresentar um quadro chamado de cinesia induzida por levodopa. Tá bom? Um diagnóstico diferencial importante da doença de Parkinson é a demência com corpus de Levy, que é uma forma de parkinsonismo atípico. Ela também é neurodegenerativa, você tem uma tríade clássica, que é parkinsonismo, geralmente ele é rígido acinético, mas pode ser tremulante, demência, e essa demência é precoce, é antes de 1 ano após o início dos sintomas, às vezes até antes do início dos sintomas, e também tem alucinações visuais. O paciente habitualmente conta que no fim do dia ele vê crianças. Então, demência, parkinsonismo, alucinações, pensar em demência com corpus de Levy. Outro sintoma que o paciente pode ter é flutuação do nível de consciência ao longo do dia, um dia mais acordado, um dia mais sonolento, pode ter transtorno comportamental do sono REM e pode ter hipersensibilidade aos antipsicóticos. Você dá antipsicótico para tratar a alucinação e o antipsicótico piora o parkinsonismo porque ele bloqueia o efeito da dopamina.
Então, você dá uma dose pequena de antipsicótico, o paciente piora sensivelmente do ponto de vista motor. Então, eles são hipersensíveis aos antipsicóticos. A doença de Parkinson também tem um outro diagnóstico diferencial importante, que é a causa mais comum de tremor, que chama-se tremor essencial. Então, tremor essencial é a causa mais comum de tremor. Seu principal diagnóstico é a doença de Parkinson da forma tremulante. O tremor da doença de Parkinson ele é mais intenso em repouso, ele é assimétrico, ele parece que está contando moeda. O tremor essencial ele é mais comum postural ou ao movimento, assim como está mostrando aí na minha animação. O tremor essencial pode melhorar com dose de álcool, o tremor do Parkinson não. O tremor do Parkinson é assimétrico, o essencial pode ser simétrico, não se caracteriza por ser simétrico ou assimétrico. E o tremor essencial tem história familiar positiva em 50% dos casos. O exame neurológico do tremor essencial, tirando a parte do tremor, é absolutamente normal. Não tem manifestação cognitiva, autonômica, anosmia. Na doença de Parkinson, sim, você vai encontrar manifestações neurológicas outras que não só a síndrome parkinsoniana. O tratamento do tremor essencial, propranolol, que é um beta-bloqueador oprimidona. O tratamento da doença de Parkinson, levodopa, agonista dopaminérgico. E, para terminar, vamos falar de hemorragia subaracnoide. Caíram duas questões na última prova, é um assunto frequentemente perguntado na prova de residência, que você vai suspeitar da hemorragia subaracnoide quando o paciente tiver uma cefaleia súbita. Cefaleia súbita ou a pior dor de cabeça da vida. Cefaleia súbita é aquela que atinge a intensidade máxima dos sintomas dentro de 1 minuto. O paciente se lembra do que estava fazendo na hora que a dor de cabeça começou. Então ele estava lá lendo jornal e pluft, explodiu um negócio na cabeça dele. Hemorragia subaracnoide é o primeiro diagnóstico que você deve considerar. Esse paciente, então, a hemorragia subaracnoide aparece facilmente na tomografia sem contraste. Então você vai pedir uma tomografia sem contraste. Se tiver hemorragia subaracnoide, vai aparecer essa imagem aqui, que nas cisternas da base vai ter sangue, que o sangue é branco. Então onde está branco é sangue. Hemorragia subaracnoide, tá bom? Uma tomografia normal é assim, ó, não tem aquele branco nas cisternas da base. Onde é isso? Aqui é em volta do polígono de Willis, tá? O polígono de Willis está aqui, não tem nada branco. Aqui é líquor, o líquor fica preto. Quando você tem hemorragia subaracnoide, sangra onde deveria estar o líquor. Muito bem. E quando você tem tomografia normal, descarta hemorragia subaracnoide? Não. 95% das hemorragias subaracnoides alteram a tomografia nas primeiras 6 horas. Mais em 5% você não encontra alteração na tomografia. Nesses casos, você vai fazer uma punção lombar, tá bom? Então você vai colher o líquor pode vir normal, descarta hemorragia subaracnoide, ou pode vir hemorrágico. Se vier hemorrágico, não confirma a hemorragia subaracnoide. Como assim? Porque eu posso ter um acidente de punção. Eu faço o teste dos 3 tubos. Colho 3 tubos sequencialmente, se eles tiverem o mesmo aspecto sanguinolento entre o primeiro, o segundo e o terceiro, eu vou dizer que é uma HSA. Se eles forem ficando cada vez mais claros entre o primeiro e o terceiro, provavelmente é um acidente de punção. E qual que é a causa mais comum da hemorragia subaracnoide? Bom, a hemorragia subaracnoide ela é causada principalmente pela ruptura de um aneurisma cerebral. Então, quando esse aneurisma rompe, você vai ter uma cefaleia súbita ou a pior dor da vida. Você pode evoluir com hipertensão intracraniana e isso levando a um quadro de perda da consciência, síncope. 50% das pessoas com HSA têm síncope. Você pode evoluir com crises epiléticas e pode evoluir também com rigidez de nuca, já que o sangue irrita o líquor banha as meninges. Quando você tem pacientes do sexo feminino com hemorragia subaracnoide que apresentam anisocoria, ou seja, uma pupila é maior do que a outra, você vai supor que você tem um aneurisma da artéria comunicante posterior, porque a artéria comunicante posterior passa do lado do nervo oculomotor, e o nervo oculomotor ele contrai a pupila. Então, se você tem compressão do oculomotor, aquela pupila não vai contrair, o olho vai ficar dilatado daquele lado, vai ficar com midríase. Midríase de um lado só chama-se anisocoria, e a causa mais comum de anisocoria na HSA é aneurisma da artéria comunicante posterior, que é uma artéria do polígono de Willis. Ok? Bom, então hemorragia subaracnoide, a causa mais comum é ruptura de aneurisma e o aneurisma pode sangrar pela segunda vez.
O aneurisma sangrando pela primeira vez, a mortalidade varia entre 30% e 50%, e metade dos sobreviventes vão ficar muito sequelados. Quando o aneurisma sangra pela segunda vez, a mortalidade sobe para quase 80%. Como é que eu faço para fazer o aneurisma não sangrar? Vou lá e opero o aneurisma, mas eu não posso abrir a cabeça, vasculhar o cérebro e achar o aneurisma. Eu tenho que achar o aneurisma antes de chegar nele, antes de ter que vasculhar, para já ir fazer o tratamento certeiro. Como é que eu faço isso? Através de uma arteriografia, é o melhor exame para identificar um aneurisma cerebral. Então, uma vez que diagnostiquei HSA, seja pela tomografia com HSA, seja por um líquor de um paciente que tinha tomografia normal, eu faço arteriografia para achar o aneurisma e poder fazer uma clipagem ou uma embolização. E aí o aneurisma, ele pode ter 4 complicações graves que vão me colocar a vida do paciente em risco. A primeira delas é o ressangramento, que aumenta a mortalidade para 78%. Então, o aneurisma sangra pela segunda vez, isso acontece nas primeiras 24 horas em 15% dos pacientes. Outra complicação é a hidrocefalia. Você tem dificuldade de drenar o líquor, porque as granulações aracnoides estão com coágulos de sangue, e aí o líquor é produzido e não consegue ser reabsorvido. Isso vai gerar aumento da pressão intracraniana. A complicação mais temida é a isquemia cerebral tardia, chamada de vasoespasmo, que pode acontecer entre o 5º e o 14º dias, e o tratamento é feito com nimodipino. Então, vou dar nimodipino para não ter isquemia cerebral tardia. Nimodipino ou a terapia dos 3 Hs, hipertensão, hipervolemia e hemodiluição. Só que agora a gente não faz mais hipervolemia, a gente faz euvolemia. A hipervolemia piora o prognóstico cardíaco do paciente. E tem uma outra complicação, que é a hiponatremia, que pode ser causada por secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ou pode ser causada também por produção do peptídeo natriurético cerebral, que vai fazer a síndrome cerebral perdedora de sal. Então, essas são as principais complicações da hemorragia subaracnoide. Espero que caia na prova e que você acerte, que consiga revalidar o seu diploma. Seja bem-vindo